Tudo bem? Então, olha só, mais uma vez, gravando esse vídeo para que a gente consiga entender um pouco do primeiro módulo do setor B, do caderno 4 de Ciências, que fala sobre circulação do ar na atmosfera. O principal objetivo desse módulo é que vocês consigam compreender por que acontece formações diferentes de temperatura na atmosfera, como ocorre a formação dos ventos e de outros fenômenos atmosféricos de forma diferenciada em todo o planeta. E aí, a primeira observação que eu coloco aí para vocês é que toda essa questão de mudança de temperatura que faz com que alguns fenômenos aconteçam com maior intensidade em determinadas regiões e em outras não, é porque a Terra não é aquecida por igual. Inclusive, a gente viu isso no último módulo do setor B, né, do caderno 3, que a Terra ela não é aquecida por igual, porque a Terra ela é levemente inclinada, fazendo com que a região central receba maior radiação solar em relação às outras regiões, sem falar que também a Terra ela realiza um outro movimento, que é a translação, e aí ela também vai receber uma forma diferente de iluminação desse astro. E aí também falando sobre o primeiro fenômeno, né, que são os ventos. O que são os ventos? Os ventos são grandes deslocamentos de ar que ocorrem devido a mudanças de temperatura. E a gente vai ver mais na frente de que forma acontecem essas formações de vento. Inclusive, nós estudamos já no ano passado como esses ventos ocorrem e a gente vai relembrar. Aqui a gente está vendo uma comparação, uma relação do que acontece em torno do planeta em relação à diferença de pressão que existe entre as regiões. Então, os movimentos atmosféricos ocorrem em resposta à diferença de pressão entre duas regiões, como está mostrando nessa primeira setinha aqui ao lado, circulado de verde. Aí, as diferenças de pressão são devidas à incidência e absorção da radiação solar, como já falei também agora anteriormente, de maneira distinta entre duas regiões, né? A região que está mais acima e a região que fica abaixo. Na macroescala, devido à posição relativa entre Terra e Sol, os raios solares são mais intensos e mais absorvidos na região equatorial, que é justamente a região que vai ficar ali em torno da linha do Equador, tanto na parte de cima como na parte de baixo, do que nos polos, obviamente, que são as regiões que menos vão absorver essa radiação. E agora a gente vai relembrar alguns conceitos que estudamos no 7º ano, que fala sobre termodinâmica, né? Porque acontece essa formação dos ventos de diferentes maneiras. Primeiramente, lembrar que a Terra ela é aquecida pelo Sol e essa absorção, essa radiação que chega até o nosso planeta vem por meio de irradiação, como o próprio nome já está dizendo, né? Então, o Sol aquece a superfície da Terra por meio desse processo térmico que é chamado de irradiação. A partir do momento que a Terra ela assimila essa radiação, a sua superfície vai ser aquecida. E em torno das proximidades dessa superfície vai acontecer uma outra forma de absorção de calor, que a gente chama de condução térmica. Então, a condução térmica é quando a gente tem um contato ali, o contato entre a superfície quente e algo que está ali próximo a essa superfície, que no caso é o próprio ar. E esse ar que está aquecido agora ali próximo à superfície da Terra, ele vai se tornar menos denso e aí ele vai subir, certo? Para as regiões atmosféricas superiores. Quando esse movimento do ar ocorre, aí já está acontecendo um outro fenômeno que é a convecção. Então, a convecção acontece quando o ar menos denso, ele está numa temperatura maior, porque está ali mais próximo da superfície terrestre, que foi aquecida, né? E aí esse ar menos denso, ele vai subir, só que lá em cima a temperatura está menor, e aí ele vai se resfriar. Quando o ar se resfria, ele se torna mais denso,
e aí ele vai descer. Esse movimento de ascensão e descida do ar que vai formar as correntes atmosféricas, ou seja, que vai formar os ventos. E um outro detalhe também, à medida que o ar sobe, ele também vai exercer uma pressão maior e depois, quando ele desce, ele vai exercer uma pressão menor. Então, repetindo, irradiação, a forma na qual a radiação do Sol chega no nosso planeta por meio do vácuo, né, por meio do espaço, e depois, a partir do momento que a Terra absorve esse calor, a superfície terrestre se torna quente e vai passar esse aquecimento para o ar que está ali próximo da superfície terrestre, e aí a gente chama de condução térmica esse fenômeno, e esse ar mais quente sobe, certo? Porque o ar mais quente, ele é menos denso, ou seja, ele é mais leve. Aí ele sobe e depois, lá em cima, ele se torna mais denso, desce. Esse movimento do ar de ascensão e descida a gente chama de convecção. Aí a gente tá vendo nesse próximo slide uma comparação de como a Terra é aquecida. A gente tá vendo na região vermelha, que é a região da Terra que é mais aquecida. Em cor amarelada seria aí a parte que seria em segundo lugar, a parte mais aquecida, depois a região verde e por último os polos, que estão simbolizados aí na cor azul. Aqui a gente está vendo de que forma acontece a formação das zonas de baixa pressão e de alta pressão. Vamos recapitular também algumas coisas que nós já estudamos. Como eu falei também, né, agora, no outro slide, em relação a essa pressão, né? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. A gente já estudou isso, né? Que isso tem a ver com a quantidade de partículas de ar que existem na atmosfera. Então, quanto mais baixo, quanto mais próximo ali do nível do mar, maior vai ser a quantidade de partículas de ar presentes, né? E, consequentemente, maior é a pressão atmosférica. À medida que vai aumentando, né? Por exemplo, acima dos montes, das montanhas, né? Essa pressão, ela vai diminuindo, porque as partículas de ar que estão ali em suspensão também vai diminuindo. E aí, por conta dessas diferenças de pressão, o ar frio, ele se desloca de um local de alta pressão para uma região de baixa pressão. E isso vai manter um ciclo de convecção, que é aquele movimento do ar que eu falei ainda agora no outro slide. Aí a gente está vendo aí no slide uma simulação de um centro de alta pressão atmosférica simbolizado pela letra A. E aí eu vou ter um ar seco e menos nuvens vão se formar nessa região, diminuindo a chance de chuva. Já numa região de baixa pressão atmosférica, vai ter uma formação maior de nuvens, favorecendo a ocorrência de chuvas. Aí a gente está vendo logo abaixo, né, de que forma está circulando essas zonas de alta pressão e baixa pressão nesse mapa aí do planeta, como está sendo representado, tá? Deixa eu voltar aqui um pouco. Acho que teve algum problema na hora que eu fui salvar as imagens. E aí, continuando, pessoal, aqui nesse slide nós estamos vendo que o movimento de convecção que vai acontecendo na atmosfera vai fazer também com que surja alguns fluxos de massas de ar.
Essas massas de ar elas têm características próprias de pressão, temperatura, umidade, e vai fazer com que alguns locais tenham regiões mais frias ou regiões mais quentes, com base nessa formação de massas de ar concentradas acima da atmosfera nessas regiões. E aqui a gente está vendo, né, nesse desenho de baixo, que justamente na parte ali, próxima à linha do Equador, a gente vai ter as massas equatoriais, onde a gente tem ME. MT, a gente vai ter a formação de massas tropicais, que são regiões onde a gente vai ter massas de ar quentes, ou frias, e secas ou úmidas, de acordo com o local em que elas se originarem. A gente está vendo também representada na imagem MP, que são as massas polares, que é onde se origina nas regiões mais frias do planeta. Então, aí as massas formadas são bastante úmidas e frias, quando se formam principalmente nas superfícies oceânicas, e frias e secas, quando elas vão se formar nas superfícies continentais. E voltando a falar aí das massas equatoriais, que é essa região central aí, elas são quentes e formadas em regiões próximas ao Equador. Então, a massa tropical, por exemplo, é formada aí na região central do Amazonas, e assim como essa região é quente e úmida, né? Por isso que a gente observa essa característica. Tudo isso também por conta de células convectivas que se formam devido ao movimento da circulação do ar por convecção térmica. Aí algo também que a gente observa relacionado às massas de ar são as frentes. E aí a gente está vendo um pouco sobre frentes frias e frentes quentes. As frentes, na verdade, são zonas de turbulência que muitas vezes são marcadas por chuvas e ventos intensos. Muitas vezes, quando a gente ouve no noticiário, está chegando uma frente fria numa determinada região, né, que é justamente uma região que está mais propensa à ocorrência de tempestades, de chuvas mais fortes. Essas frentes de massas de ar fria, que são as frentes frias, em geral, elas fluem da linha do Equador. Aliás, elas fluem em direção à linha do Equador, enquanto aquelas com massas de ar quente, que são chamadas de frentes quentes, tendem a fluir em direção aos polos, ok? Então, as frentes frias tendem a ir em direção ao Equador e as frentes quentes tendem a fluir em direção aos polos. E a gente está vendo aí no esquema, nos desenhos acima, uma simulação de como acontece a formação da frente fria, né? As frentes frias, elas são mais densas, elas ficam mais próximas da superfície, elas vão subir, deslocando o ar quente. Lembrando que o ar quente, por ele ser menos denso, ele vai subir. Esse ar quente lá em cima, ele se resfria. O vapor da água vai formar nuvens de chuva. E aí, na chegada de uma frente fria, a pressão do ar frio diminui e a temperatura aumenta. Quando essa frente fria passa, traz, em geral, né, uma chuva mais branda no final da tempestade. Já nas frentes quentes, as massas de ar quente avançam de encontro às massas de ar frio e pode dar origem a uma chuva leve e contínua. Então, elas são mais fracas, né, do que as frentes frias. A chuva originada na frente quente são mais fracas em relação às chuvas originadas nas frentes frias. Outro fenômeno que pode ser observado são as brisas. E a gente vai ver também uma revisão disso que a gente já estudou no 7º ano. Nós vimos que existem 2 tipos de brisas, a brisa marinha e a brisa terrestre. A brisa marinha, ela ocorre durante o dia. E já durante a noite, a gente observa a brisa terrestre. De que forma? Durante o dia, o aquecimento das águas do mar é maior. E aí vai originar uma zona de alta pressão acima das águas do mar, fazendo com que o aquecimento dessa água seja maior durante o dia em relação à noite.
Já à noite, o fenômeno que acontece é o inverso, tá? Então, a gente tá vendo aí no desenho que durante o dia, o ar frio, ele se concentra ali na água, devido à pressão ser maior, e a terra, ela fica mais quente. Então, tem essa mudança aí, essa diferença. Já à noite, a gente observa o contrário. E é por isso que a brisa vai fluir durante o dia no sentido mar-continente, já à noite, sentido continente-mar. Porque à noite a água está mais quente por conta da pressão que está mais baixa ali dentro da água. Já à noite, a terra se resfria mais rápido por conta da pressão estar mais alta no continente, dentro da terra. Ok, pessoal? Aí, por último, falar um pouco aí sobre a circulação das correntes atmosféricas, que nada mais é o que a gente também já viu até agora, né? Que tem a ver com essa convecção do ar, que sempre vai fluir da questão do ar mais denso, ar menos denso. O ar menos denso, ele é mais leve, então ele sobe lá em cima na atmosfera, resfria, se torna mais denso e desce. E esse fenômeno pode ocasionar, devido a essa ascensão e descida constantes, levando também em consideração a questão da temperatura existente, pode ocorrer a formação de tempestades. As tempestades, que são conhecidas como ciclones tropicais, tufões ou furacões. E a gente pode chamar simplesmente de ciclone. Os ciclones, eles são tempestades que geram ventos muito fortes, acompanhados de chuva e formação de ondas nos litorais. Dependendo da localização onde eles ocorram, eles podem ser chamados de furacões ou tufões. Quando eles acontecem no Oceano Atlântico Norte ou no Pacífico Nordeste e Sul, eles são chamados de furacões. Já no Pacífico Noroeste, eles são chamados de tufões. Mas simplesmente são ciclones, tá ok? Além dos ciclones, também podem ocorrer a formação dos tornados. Os tornados, eles se formam em terra firme e eles ocorrem devido ao encontro de correntes de ar com características diferentes que formam uma coluna de ar que se estende até o solo, girando muito rápido e pode mudar também de forma muito depressa de um lugar para o outro. E os estragos, né, são enormes. Os tornados, eles são classificados, né, em várias categorias, de acordo com o seu tamanho e velocidade que eles vão passando por determinada região. Ok, pessoal? Então, eu espero que tenha dado para compreender o conteúdo. Na próxima aula, a gente faz a correção da atividade. E aí, vocês respondam todas as questões deste módulo. Obrigada pela atenção. Aqui a gente está vendo o movimento de ascensão do ar e a sua descida no ciclone.